E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje eu tinha prometido para vocês da gente falar no vídeo da tarde sobre o Textor lá, o dono do Botafogo. Mas eu ainda não vou bater palma para maluco dançar. Pelo seguinte, vou explicar para vocês. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que tá a situação toda dessas denúncias aí que ele fez. Mas eu acho o seguinte, só vou adiantar, enquanto não apresentar provas, a gente vai ficar aqui pensando, imaginando coisa. Já vou falar sobre isso, já vou falar. Tem também essa história aí do São Paulo com a Arboleda, que eu vou pedir pro São Paulo pagar minhas dívidas também, que o São Paulo fez um acordo aí com a Arboleda, quero saber a sua opinião. E também vamos falar as informações do pré-jogo. Tem umas informações preocupantes em relação a confrontos com equatorianos, mais preocupantes ainda quando o São Paulo joga no Equador. Então, o que acontece amanhã. Antes, só para você não esquecer de fazer seu cadastro na KTO, nossos parceiros que estão aqui com a gente, você faz o seu cadastro, já usa clicando no primeiro comentário fixado, você já faz o cadastro, já está usando o código do Barolo e aí você tem 20% de aposta grátis, você se diverte. E mais uma vez, o Liverpool me ferrou gigantemente, estava uma expectativa enorme numa vitória do Liverpool, e acho que agora, perdeu de 2-0 hoje, e acho que agora o campeonato inglês está na mão de Manchester City ou Arsenal. O Manchester City joga amanhã, que tem um jogo a menos, então complicou. Mais uma vez, eu não dou sorte mesmo, eu vou começar a rever o que eu faço sobre as minhas fezinhas, porque ou vou começar a apostar em jogos do São Paulo, porque não tá dando certo, as coisas não estão dando certo. Ou vou começar a apostar em time que eu nunca imaginei, apostar tipo no Wachipato, algumas coisas assim, para ver se muda a minha sorte. Mas você pode ter uma sorte diferente. Prestigia aí a KTO, nossos parceiros que estão aqui com a gente, essas empresas que apoiam a mídia alternativa. Daqui a pouco a KTO também vai estar com novos parceiros. É legal pra caramba. E empresa séria, bacana, que você se diverte. Eu lembro sempre, maiores de 18 anos, não é pra ficar rico nem pobre, para se divertir com futebol ou com o esporte que você quiser. Como basquete, por exemplo. Faz tempo que a gente não fala de basquete, né? O São Paulo joga a terceira partida decisiva das oitavas de final do NBB. Vai ser contra o Unifacisa amanhã, 7h30 da noite, lá na Arena Unifacisa, que fica lá na Paraíba. Transmissão, se você quer ver, é um aquecimento para o jogo contra o Barcelona. Passa no YouTube da NBB e no Basket Pass. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 99-93, jogando em casa. Depois, o Unifacisa ganhou por 107-104. E se o São Paulo se classificar, se o São Paulo vencer, vai para as quartas de final para enfrentar o Minas. O São Paulo é uma campanha bem irregular no NBB desse ano. Em todo caso, vou informando para vocês, tá? Bom, o dono do Botafogo prestou depoimento lá na CPI, lá em Brasília, e... Bom, ele prestou um depoimento ali, e aí teve uns negócios no depoimento, deputado pedindo contratação, né? O Brasil é cômico, né? E aí ele fez ali, depois ele fez uma sessão secreta e falou, segundo os senadores, que também adoram aparecer nesse momento, né? Agora usam o futebol como holofote, aí falam, denúncia, né? Não tem nada, ele não apresentou prova nenhuma, mas segundo os senadores, há indícios de... Então, gente, aí ele apresentou, tem um áudio que ele seria de um árbitro da 4ª divisão do Campeonato Carioca. Na verdade, eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou ficar levantando muito essa história, só se acontecer alguma coisa muito importante, é que o depoimento dele foi importante, porque ele não apresentou prova nenhuma. Então já estão pedindo o afastamento do Klaus, já estão fazendo... E não foi provado nada. Os árbitros, a ANAF, né, a associação lá dos árbitros, quer paralisar o Campeonato Brasileiro, mas não aconteceu nada, não tem nada, nenhuma acusação, a inteligência artificial dele, que ele criou, percebeu, mudança de comportamento. Eu não quero ficar dando muito destaque para esse assunto enquanto não aparecerem as provas, porque ele precisa provar o que ele está falando, né? Indícios é um negócio muito vago. Inclusive, vamos ver os desdobramentos dessa CPI, desse depoimento. Não sei se vão chamar mais gente para depor, se vão convidar mais pessoas para depor. Eu continuo achando que se ele tivesse algum tipo de prova, ele teria mostrado quando o Botafogo perdeu aquele Campeonato Brasileiro mais vergonhoso que o do São Paulo, quando perdeu, que depois de estar 12, 13 pontos na frente, 17 pontos, sei lá quantos pontos na frente, ele teria apresentado essas provas lá atrás. Por enquanto não tem nada, não apresentou nada, não tem nada. E eu fiquei pensando o seguinte, CPI, eu fiquei tentando lembrar, juro que eu fiquei tentando lembrar,
e eu conto com a sua memória mais uma vez, você lembra de alguma CPI na história do Brasil que deu em alguma coisa? Que foi gente presa, que gente perdeu mandato, que teve... Você lembra de alguma coisa? Eu não lembro. Eu, sinceramente, eu tenho uma impressão que as CPIs são criadas para você enterrar um assunto. Então você faz um barulhão, aí depois, vai ver, aí o Ministério Público não sei o quê, aí a Justiça vai ver, e não acontece absolutamente nada. Bom, eu todo caso, eu me comprometo a você passar sempre as informações das novidades em relação a esse caso, porque interessa não só a nós, como amantes do futebol, mas também para nós, torcedores do São Paulo, porque o São Paulo está envolvido nessas acusações aí, né? Segundo o dono do Botafogo, o São Paulo teve um jogador que entregou o jogo para o Palmeiras naquele 5-0. Falando em arbitragem, a CBF definiu a arbitragem do clássico, aquele horroroso daquele Wilton Pereira Sampaio, os assistentes Bruno Rafael Pires e Luanderson Lima, no Wagner Highway. Para mim, tudo fraco, tudo ruim, não tem... Sem grande. A única coisa que eu torço é para esses caras não atrapalharem o espetáculo, né? Porque nos últimos jogos contra o Palmeiras tem sido assim, principalmente quando até no Morumbi. No Morumbi a gente foi. Vocês lembram o último jogo no Morumbi que aconteceu, né? E aí, gente, em relação ao Arboleda, o São Paulo intermediou uma carta de fiança junto com o Banco Daicoval, 7 milhões e 900 mil, para que o Arboleda pudesse renegociar as dívidas pessoais dele. Esse acordo fez parte da renovação de contrato do Arboleda. Então, o São Paulo, primeiro esse assunto vai ser analisado pelo Conselho, o Conselho vai ver se não fere o estatuto, né? Porque é o seguinte, a condição pedida, o banco pediu uma condição para que fosse concedida essa carta-fiança, que o São Paulo fizesse uma aplicação de 5 milhões e meio com rendimentos de garantia. E aí o Casares também aparece como devedor solidário, ou seja, se compromete a pagar caso o São Paulo não pague. E o valor dessa carta-fiança compõe o que vai ser pago para o Arboleda em luvas, né, nesse novo acordo. Eu, sinceramente, gente, eu nunca vi isso. Eu nunca vi o clube... Porque o Arboleda, vocês sabem, né? O Arboleda trabalhava com uma empresa que agenciava a carreira dele. Depois ele trocou de empresa, continuou com as duas. Aí uma entrou com um processo contra ele, porque ele não respeitou a cláusula de exclusividade. Ele teve dinheiro bloqueado, contas bloqueadas, deve pra caramba. E aí, na renovação do contrato dele, o staff do Arboleda colocou essa situação. Olha, temos a dívida aqui, o que vocês podem fazer. E o São Paulo, como é um clube que não tem... a situação financeira do São Paulo é tenebrosa, o São Paulo se submete a esse tipo de coisa, de pedir, negociar com o banco para pagar dívida pessoal, porque para poder renovar com o Arboleda nas bases do que o staff do Arboleda queria. A minha dúvida é a seguinte, o estatuto permite que isso aconteça? Porque são dívidas pessoais, né? Eu sinceramente não sei. Eu sou leigo no assunto, então eu vou estudar, vou ver os desdobramentos dessa história. Eu já vi que tem muita gente indignada, tem muita gente achando que isso é um absurdo. Eu não sei se é um absurdo, sinceramente eu não sei se é um absurdo. Eu só nunca vi isso na minha vida, não lembro de um clube ter feito esse tipo de carta-fiança para pagar dívida de jogador, dívida pessoal. Em todo caso, eu vou acompanhando vocês. Mas o conselho vai aprovar, porque o conselho a grande maioria do conselho faz parte da gestão Casares. Então, não tem uma oposição forte que vai barrar. Se por um acaso tiver alguma coisa com o estatuto, eles vão, então é a mesma turma ali, eles vão aprovar. Isso aí vai ser aprovado. Mas em todo caso, eu vou passando para vocês. O que eu posso dizer para vocês é que eu nunca vi isso, e eu vou pedir pro São Paulo pagar minhas dívidas também, que não são poucas, não são como as do Arboleda, né? Que as do Arboleda são gigantes, mas as minhas também não estão pesadas. Se o São Paulo quiser pagar, fazer acordo com o banco, eu tô aceitando também. Porque eu torço pro São Paulo pra caramba, sou torcedor. Se você quiser também, a gente podia fazer um pacote de dívidas, a gente pedir pro Casares ser o nosso fiador. Barcelona e São Paulo jogam amanhã pela terceira rodada da Libertadores. Nossa, tô gritando, né, gente? 9 da noite. O jogo acontece no Monumental Isidro Romero Carbo. Transmissão ESPN e pelo stream da Star+, tá? A arbitragem do Paraguai, Juan Benítez, auxiliado... Juan Benítez é o árbitro e o VAR fica a cargo do Delis Lopes. A gente tem boas recordações e más recordações em relação a clubes do Equador. Boa, porque a última vez que o São Paulo jogou contra o Barcelona de Guayaquil foi na semifinal da Libertadores de 92. O time do Tele Santana ganhou de 3-0 jogando em casa e depois perdeu por 3-2, passou e foi campeão naquele ano, né? Ao todo, o Barcelona e São Paulo se enfrentaram 4 vezes, uma vitória para cada lado e 2 empates.
Os jogos aconteceram na fase de grupos da Libertadores de 72. Foi 1-1 e 0-0, tá? Os empates. Aí o desempenho contra os equatorianos na Libertadores é pífio. São 17 jogos, o aproveitamento de menos de 50%. São só 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Se você for ver jogos que o São Paulo disputa no Equador, contra equipes equatorianas, fica pior ainda. São 9 jogos disputados lá, 6 derrotas, 2 empates e só 1 vitória. Justamente contra o Barcelona, só que essa vitória em cima do Barcelona foi há mais de 65 anos. Num amistoso que o São Paulo ganhou por 4-1, isso nos longínquos 1959. Deixa eu passar para você a situação do grupo do São Paulo. O Tadieres é o líder com 4 pontos, 1 vitória e 1 empate, 4 gols marcados e 3 sofridos. O São Paulo está em segundo lugar, 3 pontos, 1 vitória, né, e 1 derrota, fez 3 gols e sofreu 2. O nosso adversário, o Barcelona, é o terceiro colocado com 2 pontos, 2 empates, fez 3 gols e sofreu 3. E o Lanterna é o Cobressal com 1 ponto. Tem um empate e 1 derrota. Cobressal e Tadieres, inclusive, jogam também amanhã às 7 horas da noite no Chile. Então, o São Paulo vai começar o jogo sabendo exatamente o que precisa fazer para ficar em qual posição do grupo. Eu acho que com uma vitória, tenho certeza que os caras vão atrás de uma vitória, mas já vão entrar sabendo o resultado dos outros adversários do grupo, tá? O Barcelona, como a gente falou ontem, vem de técnico novo, Ariel Orlan, 6º colocado do Campeonato Colombiano. Nos últimos 10 jogos, ganhou 4, empatou 4 e perdeu 2. Quer dizer, a campanha apenas regular, trocou de técnico, então não deve ser, né, não deve estar vivendo um momento tão sensacional assim. E pelos lados do São Paulo, o Caleri pode se isolar como o terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores. Hoje ele é o terceiro, mas ele divide a posição com Pedro Rocha e com Miller. Todos têm 10 gols. Quem está no topo da lista é o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano, que tem 14 gols. Lembrando, essa é a segunda Libertadores do Caleri, a primeira em 2016, ele foi um dos destaques e o artilheiro. Ele tem 9 gols em 12 jogos. Então, se o Caleri fizer, já entra para a história. Quer dizer, eu acho que o Caleri já está na história do São Paulo pelo título da Copa do Brasil, pela identificação que ele tem. Mas eu acho que seria legal, né? O cara ser o terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores, ficando só atrás de Rogério Ceni e Luiz Fabiano. E para encerrar, vamos falar do time rapidinho. Eu tô curioso para saber que time que o Zubeldia vai colocar. Só confirmando para você a informação de ontem, o Zubeldia vai estar no banco de reservas, né? Ele vai estar lá, porque a situação dele está regularizada. Eu aposto que ele vai com o mesmo time, mais ou menos o mesmo time que jogou contra o Atlético Goianiense, que foi o básico ali, fez o simples, mostrou um mínimo de organização fazendo o simples. Não acredito no esquema de 3 zagueiros. O São Paulo treinou hoje onde vai ser o jogo, lá no estádio que vai ser o jogo. E aí, eu queria saber a sua opinião, que time que você colocaria em campo? Um time mais defensivo, para segurar o resultado? Vocês acham que um empate lá é bom resultado, fora de casa? Eu, depois que perdeu o primeiro jogo, empate fora de casa é bom quando você ganha todos em casa ou e tenta pelo menos empatar fora. Como perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo, eu acho que um empate não seria tão bom resultado assim, não. Uma vitória seria perfeita, mas isso é o que eu penso, quero saber muito a sua opinião. O que você acha? Acho que tem que ser André Silva titular, né? Acho que isso a gente não tem dúvida. O Zubeldia deve achar um esquema para ele jogar, mas amanhã a gente se encontra. Então, hoje tem QG Tricolor, tá? A gente vai fazer o pré-jogo um pouquinho mais cedo, entre 8h30 e 9 horas. Eu vou poder participar a partir das 9 horas, mas os amigos vão estar lá a partir das 8h30. A gente vai fazer um pré-jogo rapidinho, pra gente, né, estudar mais e falar mais sobre esse jogo. Espero vocês. E amanhã, live do intervalo. O jogo começa às 9 da noite, 10 para as 10 eu tô com a live, aqui no Barulho Vídeos, também no Barulho Jogos, e depois do nosso... do vídeo, do jogo, o vídeo que você já está acostumado, que a gente tem no pós-jogos, tá? Outsider leva você tanto para qualquer jogo de Libertadores. Agora, se você quiser ir para o Chile, eles levam, empresa especializada em turismo esportivo. No primeiro link da descrição tem o WhatsApp deles, você entra em contato, você pergunta os preços. Já tem, inclusive, pacote para assistir o jogo da Copa do Brasil. Então só vai definir um lugar, mas ele já tem ali, se você quiser passagem, ingresso, eles te oferecem tudo. Então eu vou deixar ali no primeiro link da descrição, você clica e você se consulta para você saber se você quiser viajar para acompanhar não só o São Paulo, mas o seu time. Inclusive tem pacote até a final da Libertadores, para a final da Libertadores, se você quiser, tá bom? Gente, então nos encontramos amanhã, um forte abraço, fiquem com Deus. Vou pedir para você se inscrever no canal, fazer essa gentileza, fazer o bem, fazer um gesto bacana, de delicadeza e bondade, se inscrevendo no canal e deixando o like se você gostou do vídeo. Fiquem com Deus, tá? Uma ótima noite. A gente se encontra daqui a pouco no QG e amanhã na live do intervalo. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.